Olá, alunos! Hoje, em nossas aulas, nós fizemos uma prática sobre dissociação e ionização, né, onde nós usamos várias substâncias, como ácido sulfúrico, hidróxido de sódio, água destilada, açúcar, e verificamos quais compostos que formariam soluções eletrolíticas, ou seja, soluções que conduzem corrente elétrica, e soluções não eletrolíticas que não conduzem corrente elétrica. Qual a diferença principal nessas duas? Primeiro, um exemplo aqui de solução não eletrolítica. Quando nós temos, por exemplo, água, né, e uma substância que não forma íons, ela não vai ser uma solução eletrolítica. Por quê? A condição para se conduzir corrente elétrica a ter a presença de íons na solução, seja formado por cátions ou por ânions, né? Então aqui temos uma representação bem didática. Nós temos aqui, nesse primeiro aqui, sistema, água destilada, né? A água destilada tem quantidade de íons muito pequena, então ela é um péssimo condutor de corrente elétrica. Então esse sistema aqui, a luz não vai acender porque os elétrons não conseguem migrar através da solução, porque a solução é um condutor muito fraco. Quando eu pego esse mesmo sistema aqui e coloco um composto iônico, por exemplo, e vai ter a formação de ânions e cátions, ou seja, moléculas com cargas positivas e moléculas com cargas negativas, né, os ânions com carga negativa, cátion com carga positiva, vai haver uma grande quantidade de íons aqui nessa solução, e dessa maneira os elétrons conseguem então atravessar, porque a solução vai ser uma boa condutora, e aí essa solução vai conduzir corrente elétrica, vai fechar o circuito aqui e vai acender a luz, né, como está nessa ilustração. Outro exemplo, né, aqui embaixo, eu tenho aqui, por exemplo, cloreto de sódio. Ele está na forma de um retículo cristalino, ele está na forma sólida, ele não vai conduzir corrente elétrica nesse formato. Quando eu adiciono água, né, então o que vai acontecer? Quando eu adicionei água aqui, vai ocorrer a dissociação iônica e esses íons vão se separar e vão ficar dispersos na água, fazendo com que a água passe a ser um bom condutor de eletricidade. Aqui, nesses outros sistemas, né, nesses dois sistemas aqui, ambos são compostos covalentes, porém, esse composto aqui, que é o C12H22O11, que nada mais é que o açúcar, né, a sacarose, que a gente usa em casa para adoçar café, né, suco, ela vai sofrer a dissolução, porém, não vai conduzir eletricidade. Por quê? Não tem a formação de íons aqui. Ocorre somente a solubilização, ou seja, a dissolução do açúcar. E aí ela não sofre ionização, não vai ocorrer a formação de íons, sendo assim, não vai ocorrer a passagem de eletricidade de um lado para outro aqui e a lâmpada acender. Quando eu uso HCl, por exemplo, que também é um composto covalente, é diferente. Por quê? No HCl, ocorre esse processo aqui. O HCl reage com a água, forma um cátion, né, que é o hidrônio, o íon hidrônio, carga positiva, e o ânion Cl-, cátion H3O+, e o ânion Cl-. E aí, dessa maneira, eu tenho uma solução eletrolítica e ela conduz corrente elétrica, a gente vai verificar. Só que aqui, em vez de usar HCl, usamos, na nossa aula prática, usamos ácido sulfúrico. Tá? Então, resumidamente, nós temos o seguinte: compostos iônicos, quando em contato com água, sofrem dissolução, vai ocorrer a dissociação iônica, vai dar origem a soluções eletrolíticas. Quando eu tenho compostos moleculares, né, em contato com água, se ocorrer a ionização, né, um exemplo lá do ácido sulfúrico, do ácido clorídrico, vai ter uma solução eletrolítica, ela vai conduzir corrente elétrica. Se o composto covalente não sofrer ionização, não terá a formação de uma solução eletrolítica, ou seja, a solução não é eletrolítica, ela não vai conduzir corrente elétrica. Tudo bem? Agora a gente vai ver o filme, né, com a prática que nós fizemos hoje de manhã. Vamos lá.
Vai ser sobre dissociação e ionização de compostos. Ou seja, nós temos aqui tantos compostos iônicos, tantos compostos covalentes, temos sais, temos bases e temos ácidos. Lembra que eu falei para vocês na última aula? Sobre quando a base, como por exemplo hidróxido de sódio entra em contato com água, sofre dissociação iônica. Lembra disso? E o ácido sofre o quê? Ionização, é isso? Ou seja, em ambos os processos formam o quê? Íons, ok? Então o que acontece? Nós temos um sistema aqui, ó, né, ligado na tomada, e aí esses dois fios aqui estão cortados. Quando eu encosto ele, o que acontece? Vai acender a luz. Então o que acontece? Quando eu colocar dentro do líquido, se o líquido for condutor de eletricidade, ou seja, se ele sofre dissociação ou ionização, vai ter a presença de íons lá, vai? E aí eu colocando dentro desse líquido, vai fazer com que a lâmpada acenda. Certo? Certo. Deu para entender? Então aqui, no primeiro nós temos água destilada. Aconteceu alguma coisa? Nada. Por quê? Não. Por que não acendeu? Porque não tem nada para conduzir pro outro lado. Ela conduz eletricidade muito pouco. Olha só, ela ameaça acender, tá vendo? Só que ela conduz eletricidade muito pouquinho, tá vendo lá? Beleza? Agora aqui, solução de ácido sulfúrico, que é um ácido forte, né? Olha só o que vai acontecer. Ó, tá vendo? Opa. Olha, os fios estão separados, tá vendo? Tô vendo vídeo. Estão vendo aqui? Sim. Os fios estão separados aqui dentro do becker, mas como a solução de ácido sulfúrico é uma solução altamente condutora de eletricidade, o que acontece nesse caso aqui? Os elétrons conseguem, através da solução que está cheia de íons, devido à presença do ácido sulfúrico, que vai formar íons H+, né? E íons SO4-2, ou seja, cátions H+, e ânions SO4-2, ok? E aí então ocorre essa condutividade. Pode ver que a lâmpada acende normalmente, como se tivesse um fio ligado mesmo, né? Essa mesma solução é usada nas baterias dos automóveis, tá bom? Ok? Então agora eu vou tirar aqui, vou limpar, né? Vou limpar isso aqui. Pega um papel, por favor, para mim. Para não contaminar a outra. Só um só. Vou tirar para mim, por favor. Então aqui a gente limpa aqui para tirar o excesso da solução. E eu limpo aqui, ó. Não tem problema algum de choque. Então, água destilada não conduz. Ácido sulfúrico conduziu, né? Então é uma condutora. Agora hidróxido de sódio, NaOH. Ó, olha só, tá vendo? Explodiu. Super condutora também, né? Olha só, a lâmpada acendeu perfeitamente, ó. Tá bom? Aí a lâmpada acendeu tranquilinha ali, ó. É uma ótima condutora também, certo? Agora, próxima solução vai ser o NaCl. O NaCl, o que vocês acham? Vai acender a lâmpada ou não? Não. Hein? Sim. Vai ou não? Sim. Vai. É um composto iônico, não é? Vai. Se é um composto iônico, o que ele faz? O que vai formar? Sódio Na+, e Cl-, não vai conduzir? Ah, Tá miséria. vendo? Olha lá, ó. Água e cloreto de sódio, tá vendo? Ah, sim, é. Conduz corrente elétrica também. Isso aí é o que, Beleza? professor? Oi? Isso aí é o que? NaCl. NaCl, sal de cozinha. A lâmpada acendeu perfeitamente. Muito bem, vamos para o próximo. Água e sacarose, ou seja, C12H22O11, ou conhecido também como açúcar. Açúcar, sacarose. Vai acender? Vocês acham? Não. Conduz muito pouco, ó. Praticamente nada, tá vendo? Ó, a lâmpada não acende. Por quê? Porque o açúcar, quando dissolve, não forma íons. Ok? Beleza? Olha só então que interessante aqui, ó. Se eu pegar, por exemplo, então, preciso de uma voluntária. Vem cá, um de vocês. Ó, aqui não está conduzindo, né? Pega o sal para mim, por favor, ali. A Yara, ela vai colocar aqui para mim alguns cristais de sais. Esse é sal, Ó, não está acendendo, né? Agora a Yara vai colocar alguns cristais de sal. E vamos ver, ó, o que aconteceu. Imediatamente passou a ser uma condutora. Tudo bem? Por isso, galerinha, quando vocês estiverem na praia e estiver formando chuva, vaza
Vaza por quê? A água do mar tem muito cloreto de sódio, né? Sim. E aí o que acontece? Se cai um raio lá, vai conduzir corrente elétrica e você vai morrer eletrocutado, não é isso? Então tem que ficar longe, beleza? Ó, super condutor aqui, ó. Tudo bem? Beleza? Então é o seguinte, ó. Essa prática aqui serve para a gente ter uma ideia legal das substâncias que são iônicas, são covalentes, são condutoras ou não. E baseado nisso, né, na dissociação e na ionização, que nós temos as funções ácido-base, que a gente vai ver agora algumas propriedades, né, de funções ácido-base na próxima prática. Por favor, Gabriel, pode parar aí.